juro no Brasil é alto, é inegável, mas mesmo assim tem ação que rende mais do que o Tesouro Direto, tem ação que chegou a render o dobro. E olha que eu tô falando só de dividendo, que é aquele pedacinho do lucro que cai no seu bolso se você é acionista e investidor da empresa. Não tá acreditando? Hoje eu selecionei 10 ações que renderam mais do que o Tesouro Direto. Eu sou Iô Fordeloni e esse é o canal Economy, que é a tradução da economia dos investimentos. Antes de partir para essa lista top 10, eu tenho 2 recadinhos. O primeiro é que você pode fazer um bom investimento logo de cara, se inscrevendo aqui embaixo, porque aqui sai vídeo todo dia, de segunda a segunda. Tem shorts, tem vídeo mais longo como esse de 10, 15 minutos. Tem muito conteúdo para você aprender mais sobre investimentos e acelerar seu processo de ganhar dinheiro. Além disso, deixa seu like aqui embaixo, porque isso também é um bom investimento para o seu bolso. Assim, o YouTube entende que você está buscando vídeos sobre investimentos e vai começar a te entregar os melhores conteúdos que ele achar para você. Agora sim, partiu o top 10 ações que renderam mais do que o Tesouro Direto. Será que isso é possível? E aí, investidor, tranquilo? Eu aposto que você tá curioso para saber como assim? Ação rendendo mais do que o juro do Brasil é muito alto. Olha só, hoje eu selecionei 10 ações que renderam mais do que 8,86% ao ano quando você pega a média de dividendos distribuídos nos últimos anos. Mas como assim 8,86? 8,86 é menor do que o juro atual no Brasil. Mesmo com a Selic caindo, ela tá mais do que esses 8,86%. É verdade, mas isso se você pegar um recorte atual, ou melhor, uma foto da Selic neste momento. Mas quando você olha para o histórico mais longo da Selic, você vê que em média a Selic fica em 10,42%. Isso olhando para os últimos 10 anos. Só que 10,42% é um rendimento bruto. Tem ainda imposto de renda que nenhuma renda fixa consegue fugir, né? Vamos ser bonzinhos, considerar o imposto de renda de 15%, que é a menor alíquota que você pode pagar aí na renda fixa tradicional. Quando você pega 10,40 e desconta 15% desse imposto de renda, você vai chegar em 8,86% de rendimento líquido, já livre de imposto. Então essa vai ser a nossa régua, nosso parâmetro para achar ações que renderam mais do que esses 8,86 só em dividendos. Lembrando que essa lista de hoje não é recomendação de ação, hein? Pelo amor de Deus, presta atenção. Essa lista mostra só que você pode sim ir para um mercado mais arriscado, que é o mercado acionário, com foco em geração de renda e uma geração de renda que é até maior do que na renda fixa. Então partiu lista 10, só que antes, deixa aqui embaixo nos comentários se você já investe na bolsa, se você está em fundo imobiliário, se você já tem um pedacinho ali de ação. E se você está em bolsa, onde que você investe? Qual ação? Qual empresa você tem na sua carteira? Deixa aqui nos comentários que a gente troca aquela ideia. Agora sim, depois de tanto anúncio, partiu lista 10 e a primeira empresa, lembrando que não é um ranking, tá? Mas a primeira empresa que eu selecionei aqui é a Bradespar. Você vai achar ela negociada lá na bolsa por BRAP4, é uma ação preferencial. E por ser uma ação preferencial, as preferenciais têm preferência no recebimento de dividendos, geralmente elas ganham um pouquinho a mais do que as ordinárias e olha, essa aí ganhou muito dividendo nos últimos tempos. Quando você pega a média anual de dividendos distribuídos pela Bradespar, você vai ver que distribuiu 1,92, 1,39 no ano seguinte, só que em 2021, meu amigo, eles distribuíram R$11, mais de R$11 em dividendos. Estou vendo isso no site Status Invest, que mostra todo o histórico de dividendo, mostra um monte de indicador de tudo quanto é investimento que tem na bolsa. E esses R$11 subiram muito a média de dividendos pago pela empresa. Quando você faz a média desses últimos 6 anos, você vai ver que a empresa pagou aí uns R$3,90 mais ou menos por ano se você fosse detentor de uma ação da Bradespar. Se você divide essa média de dividendo pelo valor atual da ação negociada lá na bolsa, você vai chegar no dividend yield, no retorno com dividendos de mais de 16% nesses 6 anos. Para ser mais exato, em 16,2%. Só que esses R$11 que eles distribuíram lá no passado distorceu um pouco a média, né? Então, para tirar a pulga atrás da orelha, eu também peguei o dividend yield, o retorno com dividendo dos últimos 12 meses, porque aí já não está considerando aqueles R$11. E ainda assim, o retorno ficou em 13,02%, o que faz a Bradespar realmente figurar em uma empresa que tem dado retorno para o acionista com dividendos acima da renda fixa tradicional. Vale um parênteses que a Bradespar é uma holding de investimento. Eles fazem investimentos em algumas empresas, principalmente na Vale do Rio Doce. Ou melhor,
Vale, né? Vale do Rio Doce é o nome antigo. Pagam bons dividendos, invisto? Não invisto porque tá ligado à mineração, que é um setor que eu não entendo muito bem, né? É um setor de commodity que tem sobe e desce, então eu prefiro buscar empresas que pagam dividendos mais regulares. Então por isso que não tá na minha carteira, mas de novo, não é uma recomendação ou um desaconselhamento, você investe onde você quiser. Segunda empresa que eu selecionei aqui, essa sim você conhece, que é a Petrobras, meu amigo, a petrolífera aí campeã do Brasil. A maior empresa de petróleo daqui. A Petrobras aparece tanto no segundo quanto na terceira posição aqui desse top 10. Quando você faz a mesma continha que eu fiz para Bradespar aqui na Petrobras, pegando o dividendo dos últimos 6 anos, você vai ver que o dividend yield, o retorno com dividendo da Petrobras, ficou em 13,80% nesses 6 anos, o que é um belo de um retorno, né? Para também dar aquela checadinha, você pode pegar os últimos 12 meses e tá acima de 20%. Isso falando de Petro 4, ação preferencial. Petro 3, que é a ação ordinária, também tá com um belo retorno. Em 6 anos, esse retorno com dividendo ficou em 12,42% ao ano e no último ano ficou em 19,2%. Aí você vai ver que não, né? Quando você pega um histórico maior, os dividendos eram bem menores, né? Tipo, em torno aí de R$1 mais ou menos por ação. Mas recentemente, nos últimos 3 anos, é que a Petrobras está distribuindo a roda aí o lucro, né? Em 2022, eles pagaram mais de R$16 por ação. Cara, foi um retorno assim que ninguém acreditou. Também não tenho na minha carteira porque tá ligado a petróleo aí, que de novo é commodity. É um setor mais complexo para você ter na carteira. Mas agora que eu reparei, eu te entreguei o método de análise dos últimos 6 anos, mas não te expliquei de onde que eu tirei isso. Esse é o famoso método do Luiz Barsi, que é o maior CPF, o maior investidor pessoa física da bolsa. O Barsi é um investidor que tem uma carteira de ações muito voltada para geração de renda para a previdência, para a aposentadoria. E ele fala que para analisar ações você tem que pegar esse histórico aí de pelo menos 6 anos. Eu não vou me alongar aqui no método Barsi porque tem um vídeo, claro que tem vídeo especial sobre isso, né? Ele tá aqui em cima para você checar como é que funciona, como é que o cara chegou nessa metodologia, e esse vídeo tá dentro da playlist de ações onde você pode se aprofundar mais ainda nesse mercado. Próxima empresa então desse top 10 empresas boas pagadoras de dividendos é a Cielo 3. As ações ordinárias da Cielo, a empresa famosa aí de cartões. A média dos últimos 6 anos também bate os 8,86 lá da renda fixa. A média dos últimos 6 anos ficou em 12,30%. Só que a Cielo já tem um caso curioso, que eles já pagaram muitos bons dividendos aí no passado e mais recentemente esse fluxo diminuiu um pouco. Tanto é que quando você olha o retorno com dividendo no último ano, nos últimos 12 meses, ficou em 7,86%. Então é aquela coisa, né? Se você acredita que a empresa vai voltar a ter um bom fluxo de dividendos, você investe nela com esse olhar aí de previdência, de aposentadoria, de ter um fluxo de renda passiva, mas o que o histórico mostra é que mais recentemente esse dividendo caiu. E muito por conta da concorrência, né? Tem muita empresa de cartões hoje em dia no mercado. Cielo já chegou a pagar mais de R$2 por ação e agora tá pagando 25 centavos, tá por ali, né? Próxima empresa da lista também é polêmica, é a Marfrig, as ações ordinárias da empresa de carnes. Não só carnes, né? Marfrig, tem lasanha também? As ações ordinárias da empresa de alimentação, será que é uma boa olhando para dividendo? Se você pega o histórico, sim, nos últimos 6 anos o retorno com dividendo ficou em média 11,34% ao ano. E no último ano também bateu a renda fixa, ficou em 10,09%. Então bateu a média da renda fixa, que vai lembrar é 8,86 olhando 10 anos de histórico. Só que aquela coisa, né? Alimentação, se tem uma crise, qualquer coisa assim, o que a pessoa corta? Os alimentos ali mais caros, né? A pessoa troca a carne por ovo, infelizmente aqui no Brasil é assim. Então o lucro da empresa não é tão perene, vamos dizer assim, não tem um escudo contra a crise. Agora essa próxima empresa aí já é mais perene porque a gente vai começar a entrar no setor de energia. A próxima empresa da nossa lista é a Taesa. O histórico dos últimos 6 anos mostra que o retorno com dividendo foi de 9,38%. Nos últimos 12 meses teve diminuição de dividendo, ficou em 7,97%. Ainda assim, quando você olha para um prazo maior, a empresa está passando por algumas questões específicas que fizeram ela diminuir o dividendo, mas se você olha para um prazo maior, em geral, a empresa
empresa de energia paga bons dividendos. Agora as empresas já começam a se aproximar bem da média. A Unipar é um exemplo. O retorno com dividendos nos últimos 6 anos ficou em 8,95%. A Unipar, que é uma empresa que mexe com produtos químicos, diminuiu muito o dividendo recentemente, ficou em 2,5% nos últimos 12 meses. Então, cara, por isso que você tem que olhar sempre o histórico, mas também o que está acontecendo com a empresa recentemente? Na próxima empresa da nossa lista aconteceu o contrário, nas ações ordinárias do Banco do Brasil. Quando você pega o histórico dos últimos 6 anos, o retorno com dividendo ficou um pouquinho acima de 5% ao ano. Mas, cara, a gente sempre vê aí na mídia que o Banco do Brasil paga bons dividendos. Isso porque no último ano o retorno com dividendo está acima do que essa média de juros, está em 8,90%. O Banco do Brasil nos últimos 2, 3 anos tem pagado sim bons dividendos, só que em 2020 teve uma queda muito grande do dividendo e isso está distorcendo um pouco a média. E é por isso que quando você pega a média dos últimos 6 anos está em 5%, que está abaixo aí da nossa renda fixa média de 8,86%, mas quando você olha para uma fotografia mais recente do último ano, está acima da renda fixa. Mas e Caixa Seguridade, em que o Barça começou a falar aí na imprensa? As ações ordinárias da Caixa Seguridade pagaram 3,94% nos últimos 3 anos. O histórico é muito recente, nem dá para fazer o histórico de 6 anos. Só que nos últimos 12 meses a Caixa já tá mostrando aí as suas asinhas. A Caixa Seguridade pagou 8,92% de dividendo e já teve declarações de executivos aí em entrevistas, na imprensa, falando que o fluxo de dividendo deve aumentar a partir de 2024. Quem olha para ações para complementar a renda já tem colocado um pezinho ali na Caixa Seguridade. E a 10ª empresa que tem batido com gosto a renda fixa é a CSN Siderúrgica. No último ano, o retorno com dividendo está em 23%. 23%, gente. Só que no histórico de 6 anos, a gente vê que tem muito sobe e desce, porque também é uma empresa ligada a commodity. Em 6 anos, o retorno com dividendo ficou em 6,98%, então não dá para cravar que é uma boa pagadora de dividendos. Mas claro que se você está olhando para investimentos com esse olhar, se você está pensando em investimento com esse olhar de complemento de renda, para dar aquele reforço na aposentadoria, tem outros investimentos que você pode colocar aí na sua carteira. Não só ações são investimentos indicados para viver de renda. Tem pelo menos 5 investimentos que são bem legais de você ter na carteira se você tá com esse olhar. Ah, você não sabe quais são esses investimentos? Não tem problema, porque eu listei todos nesse vídeo aqui em cima. Só que você não vai sair investindo seu dinheiro aí em ações, em fundos imobiliários, onde quer que seja, sem antes ter sua reserva de emergência. Então vê esse vídeo aqui embaixo para saber como é que você faz para montar essa primeira reservinha, esse primeiro investimento. Só não vai embora sem antes se inscrever nesse vídeo pra gente continuar trocando ideia por aqui.